Em um futuro próximo, a Terra está à beira do colapso ambiental. A ONU realiza uma reunião de emergência para discutir a falta de alimentos e água. A solução proposta é um plano de redução da população, que implica no fechamento de todas as fronteiras internacionais, com cada país tendo um ano para reduzir sua população em 20%. O governo começa a oferecer dinheiro às famílias que tiverem voluntários para a eutanasia. Os cidadãos precisam sair com guarda-chuvas que os protegem dos nocivos raios UV e obter água dos caminhões enviados pelo DOCS ou Departamento de Estratégia do Cidadão. Os agentes utilizam trajes de proteção e visitam as casas dos voluntários para recolher os corpos. No centro da cidade, há dezenas de placas pedindo que as pessoas se juntem ao plano de redução, chamando-o de oportunidade. 2 carregadores veem as placas e jogam seus cafés nelas. Momentos depois, os carregadores estão entregando um piano na casa luxuosa do ex-apresentador de notícias Charles. Na TV, o filho de Charles, Jared, expressa sua opinião sobre a redução como antropólogo trabalhando para o governo. Ele é favorável à medida e até acha que menores de idade deveriam poder se oferecer como voluntários, mencionando seu filho de 10 anos. Os carregadores apontam sua hipocrisia, já que Jared não se ofereceu como voluntário e Charles concorda, pois não tem uma boa opinião sobre seu filho. Depois, Charles despeja toda a sua bebida alcoólica na pia enquanto sua segunda esposa, Dawn, tenta cozinhar. No entanto, ela está à beira de um colapso nervoso e Charles precisa confortá-la. Na TV, ele descobre que a York Therapeutics está sendo processada e mostram sua filha Rachel, que é a CEO da empresa e, portanto, está sendo culpada pela maioria dos problemas. Quando Jared chega em casa, recebe uma ligação de sua ex-esposa, furiosa. Ela está brava por sua aparição na TV, que parece indicar que ele estaria bem com seu filho, se oferecendo como voluntário, o que fez com que o garoto chorasse o dia todo. Jared insiste que o entrevistador distorceu seu ponto de vista e quer conversar com seu filho, mas sua esposa desliga. Ao entrar, Jared recrimina Dawn por usar ingredientes proibidos na refeição. No andar de cima, Charles está removendo a proteção da janela. Logo, Rachel chega com sua filha Mia, o que irrita Charles, pois ele queria apenas adultos para o jantar. Mas ele precisa deixar Mia ficar, pois Rachel ameaça ir embora. Do lado de fora, o filho adotivo de Charles, Noah, hesita em entrar e precisa ligar para sua namorada Grace, em busca de apoio. Ele quase tem um ataque de pânico e Grace o orienta com palavras gentis para acalmá-lo. Nesse momento, a última filha de Charles, Ashley, chega e convida Noah a entrar em seu carro. Ele fala sobre Grace, explicando que a conheceu em uma reunião de adictos e que ela está limpa há muito tempo, mas pede que mantenha o segredo. Quando os irmãos entram na casa, Charles abraça Noah, o que surpreende os outros. Antes do jantar, Charles faz um brinde se desculpando por ter perdido tanto tempo com a família por causa de seu trabalho. Após a sobremesa, Charles finalmente revela o motivo de ter convocado todos os filhos. Ele e Dawn se ofereceram para a eutanasia. Rachel se irrita por não ter recebido um aviso prévio, para que pudesse deixar Mia em casa, e manda a menina assistir TV. Jared não entende por que seu pai está fazendo isso, já que não precisa do dinheiro. Então Charles fala sobre todos os desastres naturais que cobriu em seu noticiário ao longo dos anos. Ele assistiu ao lento destruição da Terra pela humanidade e como piorou as coisas ao ter 4 filhos. Charles também está preocupado que um dos filhos possa ser recrutado. Então, se ele e Dawn se oferecerem como voluntários, a família estará a salvo de futuros recrutamentos. Enquanto se angustia, Jared explica que a legislação permite apenas uma pessoa por família. Assim, se um dos filhos for chamado, Charles pode ocupar seu lugar. Mas Jared não acredita que isso aconteça, pois essas leis geralmente não afetam pessoas ricas. Charles recusa mudar de ideia e Dawn concorda com ele. Ela é uma chefe famosa e acredita que, sendo ambos figuras públicas, estão dando um bom exemplo. Ashley acusa o pai de fazer isso por sua própria reputação e para elevar o nome da York, já que não acredita que nenhum de seus filhos tenha conseguido algo. Noah perde a calma e começa a desabafar, batendo na mesa com sua bengala. Quando Dawn o repreende, ele se afasta. Na TV, as notícias mostram protestos do lado de fora do DOCS pedindo ao governo por transparência, já que negam ser uma organização militar, mas se comportam como tal. O intervalo comercial mostra imagens de pessoas que se alistaram como heróis. Noah tenta dizer a Charles que o governo está falsificando os números. Ele acredita que já cumpriram a meta de 20%, mas continuam a recrutar pessoas para eliminar certas partes da população. Os pobres fazem isso por dinheiro e os imigrantes ilegais fazem isso para conseguir cidadania para seus filhos. Jared acha que tudo isso é uma teoria da conspiração. Mas Charles o lembra que não pode confiar em sua palavra, pois Jared defende a mesma administração que negou a veracidade da mudança climática. Charles também o lembra que o governo culpa
os países asiáticos por tudo, e isso gerou uma retórica de ódio, que acabou fazendo o restaurante de Dawn ser incendiado por fanáticos. Quando Charles chama Jared de decepção, Jared menciona que Noah é um ex-adicto para parecer melhor. Ashley defende seu irmão mencionando que ele está limpo agora e que tem uma namorada, que conheceu durante as reuniões. Charles fica um pouco receoso ao saber que ele está namorando outra pessoa que passou por dificuldades, mas se torna solidário quando Noah explica que Grace também está limpa e lhe mostra uma foto. Enquanto isso, Mia está nas redes sociais e encontra postagens fazendo edições horríveis de sua mãe. Charles vai até a cozinha para ajudar Dawn, mas volta com um bilhete. Ela saiu porque não quer mais se alistar. Para piorar a situação, os agentes do DOCS já estão lá, pois Charles planejou que o jantar seria sua despedida. Charles deixa o agente Bob entrar e explica que Dawn não está por perto, então gostaria de remarcar. Bob pede que Charles converse a sós e eles vão para o escritório, onde Charles recebe alguns documentos para assinar. No entanto, esses papéis de cancelamento congelariam os ativos da família, classificariam Charles publicamente como traidor e o enviariam para a prisão. Então ele se recusa a assiná-los. Sem outra escolha, Charles concorda em fazer a eutanásia naquele momento. Ele se deita na cama e a maioria de seus filhos se reúne ao seu redor. Mas Noah fica embaixo tocando piano. Charles se desculpa por ter sido duro com os filhos e promete que a herança será dividida igualmente. Bob primeiro injeta um anestésico para colocá-lo para dormir. Em seguida, injeta a substância letal para matá-lo sem que Charles sinta nada. Depois que o corpo é levado para o ônibus, Bob anuncia que precisa de um segundo corpo, como prometido. Noah tenta expulsá-lo, então Bob chama seus colegas agentes que entram armados. Ele dá a eles 2 horas para decidir quem tomará o lugar de Dawn. Jared quer ligar para seus contatos no governo, mas os agentes bloquearam a casa, o que significa que não há conexão de telefone ou internet funcionando. Bob também explica que Mia está isenta porque não recebem pagamento por menores de idade. Na verdade, eles vendem os corpos para empresas privadas e Bob costumava ser agente penitenciário. Mas as prisões estão vazias atualmente porque os criminosos foram os primeiros a serem eliminados. Quando Bob tenta levar Mia, Noah tenta defendê-la, mas um agente o derruba rapidamente. Então, os agentes levam Mia para o ônibus, explicando que não a machucarão e que ela só precisa ficar longe da conversa. Bob diz à família que os agentes já estão procurando Dawn, mas as chances de encontrá-la em 2 horas são bem baixas, e ele não quer ficar para trás em sua cota. Ele também compartilha o conteúdo do contrato, apontando que Charles deixou que ele fizesse isso apenas para proteger sua reputação. Jared tenta dizer a Bob que conhece pessoas importantes, mas Bob não se importa e pede que todos pensem em suas vidas, pois com certeza um deles não está indo bem. Então Bob revela que o DOCS coleta informações das pessoas, desde o histórico de internet até seus e-mails, e começa a ler os perfis deles. Jared abandonou sua esposa por uma mulher muito mais jovem, mas ela o trai toda semana. Seu filho quer que ele se aliste para que nunca mais o veja. Mia está sendo assediada por causa dos problemas de sua mãe, e a diretoria da Rachel quer demiti-la da própria empresa. Ela também é procurada por alguns assaltos a banco. Antes que Bob possa dizer mais, Rachel lhe dá um soco. Bob deixa os perfis deles em uma mesa e pede que o encontrem do lado de fora, quando chegarem a uma decisão. Se não o fizerem, os agentes escolherão por eles. Bob sai e joga cartas com Mia no ônibus. Ashley checa o e-mail de seu pai e fica perturbada ao encontrar uma mensagem específica. Depois, ela lê seu próprio perfil e descobre que todos os diretores de elenco que conheceu a consideram uma má atriz, o que a faz entrar em pânico. Os outros também estão lendo seus perfis, e Jared tenta se recompor com alguns tapas no rosto. Depois, os irmãos se reúnem e Jared diz que Noah deve ser o escolhido, pois seus pais lhe deram uma grande oportunidade ao adotá-lo. Mas ele desperdiçou isso ao se tornar um adicto e acidentalmente matar uma mulher. Ashley defende Noah e sugere que Jared deveria ser o sacrifício, insinuando que sua ex-esposa concordaria. Uma discussão começa e rapidamente se transforma em empurrões. Então Noah grita para que parem. Ele revela que veio hoje para se desculpar por todo o problema que causou à família no passado, mas agora está limpo e apaixonado. Então tem esperanças para o futuro. Depois que Rachel também começa a gritar, eles chamam Bob para fazer algumas perguntas. Ele explica que, se o deixarem escolher, fará com que eles sorteiem. Rachel pergunta se qualquer corpo serve ou se precisa ser um que ele tenha injetado. E Bob responde que, nesse ponto, ele aceitará qualquer corpo. Em seguida, Bob volta para o ônibus e descobre que Mia destruiu suas cartas. Na casa, Rachel diz que mal conhece seus irmãos. Eles nunca se ligam e só se encontram durante os feriados, quando Charles os convida. Então, ela tenta esfaquear Noah com uma faca de cozinha, mas ele se defende
e acaba levando um corte no peito, enquanto Rachel se machuca no braço. Ela começa um discurso sobre como Noah vai desperdiçar o dinheiro em substâncias ilegais e Jared concorda instantaneamente com ela. Ashley, a princípio, não concorda, mas muda de ideia quando Rachel aponta que o dinheiro a ajudaria em sua carreira. Enquanto Ashley chuta a faca de volta para sua irmã, ela revela que Noah não irá a julgamento porque a família da mulher que ele matou retirou as acusações. O e-mail no computador do pai deles prova que Charles o subornou com uma grande quantia de dinheiro, então Ashley acredita que isso conta como Noah já tendo recebido sua parte da herança. Noah jura que não sabia e diz aos irmãos que podem ficar com o dinheiro, mas Jared pega um garrote e Ashley pega um spray de pimenta. Eles tentam cercar Noah, mas hesitam em matar e ele facilmente derruba todos. Ele corre para outro cômodo e, quando Jared tenta ir atrás dele, Noah o acerta com o troféu do pai. Ashley borrifa os olhos de Noah e salta sobre ele, mas Noah a empurra contra a parede antes de jogá-la em Rachel. Enquanto ele foge, Rachel lança a faca para esfaqueá-lo pelas costas. No ônibus, Bob está grampeando as cartas para consertá-las, enquanto zomba de Mia por ser uma bebê de proveta, dizendo que a mãe dela não conseguia um homem. Mia finge que precisa se aliviar e vai ao banheiro para chorar. Nesse momento, Bob é informado pelo rádio que Dawn foi capturada e o corpo deve chegar em breve. Contudo, Bob diz ao seu colega para levar o corpo diretamente para a sede. Quando Mia sai, ela diz que quer verificar como está sua mãe, mas Bob a mantém dentro, afirmando que, em sua experiência, as pessoas estão se matando agora. Ele também diz que Rachel sabia que o remédio da empresa dela estava matando pessoas e não fez nada. Uma Mia furiosa grita com ele e tenta escapar, mas o guarda mantém a porta fechada. Bob faz uma cena quando Mia não leva a sério seus argumentos sobre salvar a Terra, e ela conclui que ele só gosta de ver as pessoas morrerem. Voltando a Noah, ele está no banheiro tirando a faca e um dente solto. Ele quase tem um ataque de pânico e pensa na voz de Grace para se acalmar. Quando escreve uma mensagem de despedida para ela, lembra que está sem sinal e joga o telefone pela janela. Ele cai no quintal e a mensagem é enviada. Então, Noah quebra o banco do piano e pega uma perna como arma. Na cozinha, ele nota algumas manchas de sangue, antes de pegar pratos, e um avental para fazer uma armadura improvisada. Quando sobe as escadas, encontra Ashley, que se desculpa e explica que Rachel a influenciou. Ela concorda em trabalhar com ele e eles vão para a sala de estar, onde ela aponta para uma foto deles quando eram crianças. Noah hesita por um momento, lembrando-se do passado, e Rachel usa essa distração para cravar a faca em sua mão contra a moldura. Jared também tenta atacar, mas Noah o acerta no rosto para derrubá-lo. Depois que Noah também acerta Rachel, ele pede ajuda a Ashley, mas ela corre para longe. Noah se esforça, mas consegue remover o picador de gelo de sua mão e corre para se esconder em outro cômodo. Quando Jared vem atrás dele, Noah joga um bastão em seu rosto. Rachel também aparece e falha em perfurar sua armadura improvisada. Então Noah aproveita a oportunidade para esfaqueá-la no pescoço. Jared aparece novamente com uma faca, mas começa a divagar sobre como ele está fazendo isso pela terra e não porque é um preconceituoso, deixando uma abertura para Noah atingi-lo com o bastão novamente. No entanto, isso significa que Noah não vê Ashley atrás dele, e ela consegue nocauteá-lo. Os três irmãos então amarram Noah com cabos e concordam em esfaqueá-lo ao mesmo tempo, mas congelam quando ouvem alguém do lado de fora, buzinando e chamando por Noah. O trio corre para fora e encontra os agentes do DLCS apontando suas armas para Grace, que está gravando tudo com o telefone. Mia tenta abrir a porta, mas o guarda a empurra de volta. Então ela liga o ônibus como distração. Agora ela consegue sair, apenas para ser capturada e enviada de volta para dentro. Grace continua perguntando sobre Noah. Então Jared diz a ela que ele está vivo, mas eles precisam de ajuda. Quando Grace tenta correr para buscar ajuda, os agentes a abatam. Rachel acha que este é o segundo corpo e que deveria acabar por aqui. Mas Bob diz que ele precisa de 2 corpos da mesma família e que Grace morreu porque não conseguiram fazer uma escolha. Então ele dá 15 minutos para resolverem essa situação. Os irmãos voltam para dentro prontos para matar Noah, mas só encontram os cabos. A energia da casa de repente cai e o trio pega o que pode encontrar para se proteger. Ashley abre uma porta e Noah sai com uma faca para esfaqueá-la. Ele rapidamente derruba Jared e luta com Rachel, esfaqueando sua bochecha. Notando que Ashley ainda está se movendo, Noah a agarra pelo pescoço para estrangulá-la. Rachel continua pedindo misericórdia. Então Noah solta Ashley e a agarra em vez disso, cutucando sua ferida na bochecha para causar mais dor. Uma Rachel desesperada pede que ele poupe Ashley e deixe que ela faça o procedimento em vez disso, apontando que ela é a pior irmã do grupo. Jared intervém, dizendo que deveria ser ele, pois é o mais velho e deveria cuidar dos outros. Então Ashley diz que eles têm crianças para proteger, então deveria ser ela, apenas para Noah silenciá-los jogando
apontando uma garrafa na parede. Ele anuncia que, em vez de se oferecerem, deveriam matar Bob. Primeiro, os irmãos selam a ferida de stab de Ashley com uma colher quente e ela desmaia. No ônibus, Mia pede a Bob para deixá-la se despedir da família, mas ele se recusa. Quando o tempo acaba, ele entra na casa com outro agente e encontra Ashley inconsciente no chão. Enquanto Bob se certifica de que os outros 3 não estão armados, Ashley para de fingir e esfaqueia o outro agente na perna. Os irmãos correm para pegar as armas que esconderam em uma planta e fazem Bob seu parceiro de reféns. Então, quando mais guardas entram, eles não conseguem atirar. Jared pega as armas e os guardas caem de joelhos, mas naquele momento Ashley desmaia de verdade. Bob usa a distração para atacar Noah e Jared o acerta em resposta. Quando Bob acorda, descobre que todos os seus homens estão amarrados e o corpo de Ashley está coberto por um cobertor. Bob diz aos irmãos que se algo acontecer a um oficial do DOCS, o governo levará Mia e o filho de Jared. Como os irmãos apontam que eles irão para a prisão de qualquer maneira, Bob oferece um acordo. Ele levará o corpo de Ashley e não apresentará acusações. No entanto, o corpo sob o cobertor é na verdade um agente, que os irmãos mataram quando fizeram o procedimento de forma inadequada. Ficando desesperado, Bob diz a eles que tem Dawn na sede, e um furioso Noah começa a estrangulá-lo, mas Jared o impede. Quando os irmãos preparam as agulhas para a eutanasia, Bob implora por um acordo. Algum tempo depois, Noah toca piano em seu próprio concerto. Dawn e seus irmãos estão lá com seus filhos assistindo. Na TV, Bob aparece em um anúncio, cheio de propaganda dizendo que Grace e Ashley morreram porque se ofereceram como voluntárias.